A graça e a paz, estamos iniciando a live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Louvando a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Hoje é live compartilhada e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para poder ministrar às nossas vidas, aos nossos corações. Então fica ligado aí. Convida outras pessoas para poder participar, tem esse aviãozinho, você pode enviar para todos os seus contatos. E depois no canal do YouTube, pode acompanhar lá, pode seguir, Igreja Missão Apacentar. E você pode não somente fazer parte, como ter disponibilidade de todas as ministrações que nós já colocamos disponível no canal do YouTube. Então Deus nos abençoe a cada um de nós para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos começar orando, a gente sempre faz isso, oramos para a glória e louvor do nome de Jesus. Pai, te apresentamos nesse momento as nossas vidas, a nossa família. Te apresentamos essa live, que o Senhor possa alcançar aquelas vidas que Tu já tem proposto no Teu reino, para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós oramos e te damos graças em Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor que vive e reina para todo o sempre. Glórias a Deus. Enquanto isso, a gente vai ouvindo um louvor. Daqui a pouco na nossa live vai ter a participação. Dessa vez eu acredito que vai dar tudo certo, para a glória e louvor do nome de Jesus, da Igreja Batista Aliança Eterna de Jaíba, na representatividade do pastor George. Então vamos adorar o Senhor. Quantas pessoas estão entrando na live, Deus abençoe. Você vai fazendo os convites para que outros irmãos em Cristo possam estar participando. Deus abençoe todas as famílias, todas as pessoas, principalmente os que congregam na cidade de Malhada, representando a Igreja Missão Apacentar, na pessoa do evangelista Juarez e profetisa Fátima. Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade, Senhor. Precisamos esperar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Toma essa nação nas tuas mãos, Senhor. Abençoa esta nação chamada Brasil. Visita todas as cidades agora, todos os estados, todas as regiões do Brasil. Vai retirando, Senhor, tudo aquilo que não presta, que não está de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra. Repreende todo o mal, Pai, em o nome de Jesus, e abençoa tremendamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, varão. Glórias ao Senhor. Estamos aqui. O pastor George já está aqui conosco. Ele fez uma ligação, mas já estava aí no ar tal. E aí eu entendi que ele estaria pela Aliança Eterna de Jaíba. Amém. E o povo está chegando aí, ó. Amém. E aí eu larguei o louvor para poder ir orando. Estávamos orando pelo nosso país, pastorzão. Bom demais poder estar contigo nesse momento. Somos amigos, irmãos, ministério.
e sabemos Amém. que o Senhor tem algo poderoso para nós Glória a Deus. nessa noite, nesse dia, para Amém, glorificar eu o nome creio. dele. Cadê sua levita? Tá aí? Não, nesse momento ela não está participando. Ela está online, mas não conosco. Amém. Vamos estender nosso clamor e depois a gente entra na palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esse momento e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu carinho, pelo teu amor, meu Pai. Sabemos que o Senhor tem um cuidado muito grande com a tua igreja. E Amém. esse amor imensurável, esse amor, meu Deus, é ágape, que não espera em troca aquilo de bom que o Senhor faz por nós. Nós te amamos, te adoramos, te bendizemos, glorificamos o teu nome e declaramos que não te servimos pelo que o Senhor pode nos dar. Nós te servimos pelo que o Senhor é. Queremos agradecer, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade. Amém. Nós queremos, nesta noite, Pai, estarmos atentos, aleluia, à tua face, Pai, não às tuas mãos, porque as tuas mãos simbolizam a segurança, simbolizam o livramento, mas nós queremos estar ligados na tua face, Pai. Nós queremos te adorar, Deus. Nós queremos reconhecer a tua beleza, a tua bondade, a tua generosidade. Aleluia. Nós somos totalmente dependentes de ti, Pai. Nós não queremos ser uma igreja pedinte, Pai. Queremos ser uma igreja adoradora. Uma Amém. Igreja que reconhece o Deus que serve. Aleluia. Uma igreja que tem satisfação na presença de Deus. Pai, que essa noite a tua palavra venha de encontro, Pai, à necessidade de cada um de nós, Pai. Muitas vezes desejamos ouvir determinada palavra, mensagem, mas a palavra rema é aquela que vem do coração de Deus, aquela que nos ensinou, Senhor. E que muitas vezes não é aquela que nós queremos ouvir, mas que é necessário. Deus, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos concede como um presente. E nós queremos te honrar, Pai. Nós queremos nos submeter ao teu Santo Espírito. Que nesta noite, o mover do teu Espírito Santo esteja assim tocando a cada vida, a cada lar. Meu Deus, que essa noite seja uma noite de libertação, uma noite, meu Deus, de despertamento nas nossas vidas, uma noite de alinhamento com a tua vontade, Pai. Uma noite de conserto, uma noite de milagres. Meu Deus, eu creio piamente que essa noite, aleluia, aleluia, nos trará, meu Deus, as boas novas do Senhor. Deus, essa oportunidade é ímpar, Pai. Aonde nós damos total liberdade ao Espírito de Deus, ao teu Santo Espírito, para se mover, para soprar, para agir, para convencer. Deus, nós temos essa certeza de que ao final dessa live, as pessoas serão abençoadas e também nós que estaremos ministrando a tua palavra, como vasos em tuas mãos, seremos ricamente abençoados. Amém. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos antecipadamente. Nós te damos graças antecipadamente pelos milagres que acontecerão através da ministração da tua palavra. Amém. Nós oramos e declaramos, meu Deus, uma noite de vitória para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Então, amém. Se você puder, nesse momento, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não puder, estiver em trânsito ou não estiver com a Bíblia na mão, preste muito bem atenção. Fique conectado com da graça, porque nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e logo em seguida vamos estar falando sobre essa palavra, que ela é poderosa para poder libertar, curar e salvar, transformar a vida de todo aquele que crê. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Então você já pode ir aí no Salmo 91. Amém. Glórias a Deus. Estamos no Salmo 91. E nós Aleluia. Vamos ler o versículo de número 1 e número 2. Eu vou ler o primeiro versículo e o amado pastor George vai ler o versículo 4, que é o versículo de número 2. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Olha aí, minha neta aqui providenciando uma iluminação aqui, meu irmão. A coisa tá boa aqui. Glória a Deus, vamos lá. Então, assim diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Amém. Glórias a Deus. E já deixar assim, Léo, livre para os irmãos que quiserem colocar algum comentário, né? Quiser participar também conosco, estão livres, né, para participar aí desse momento especial, que é um momento de edificação da igreja. Momentos de sermos aqui ministrados pelo Senhor, sermos edificados em família. São duas congregações que estão juntas hoje, né? Porque a igreja é a igreja do Senhor, é uma igreja só, mas somos parte do corpo de Cristo. E hoje, apacentar e a aliança eterna, estamos juntos nessa noite para adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Antônio, Pai do Senhor, meu amado. Um só Deus, um só batismo. Um só batismo. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pai do Senhor Diego. O povo está chegando. O povo está chegando. Glória a Deus. A destrinchar aí, pastorzão, no Salmo 91, Amém. Versículo de número 1 e 2, que a gente acabou de ler. Então, Amém. Pode começar aí, deixa Deus te usar para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Então, pastor Léo, a gente quando lê o Salmo 91, a gente percebe, inclusive algumas pessoas até colocam a Bíblia aberta, né? Lá na estante ou em cima da mesa, para expulsar os maus espíritos. Que, na verdade, não é isso que ocorre. O poder da palavra, a palavra está em nós. E esse poder, ele se revela através das nossas atitudes. Se nós temos comunhão com Deus, se nós temos intimidade, se nós conhecemos o Deus que nós servimos, né? Então, essa palavra, ela se revela em nossas vidas e nós usamos a autoridade que Deus nos concedeu para vencer o mal. Amém. Então, é por isso que o salmista, ele diz lá no Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, além de nos proteger contra o inimigo, nós também nos protegemos do pecado. A palavra, ela é poderosa, é a espada que nos permite nos defender e também atacar. Tem momentos que a gente ataca através da palavra, a gente usa a palavra com autoridade para expulsar, para afastar o inimigo. E tem momentos que a gente também se defende com a palavra de Deus. Mas assim, o Salmo 91, ele fala no verso 1, que o apóstolo leu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Interessante. O que vem ser esconderijo? Esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E aí, Léo, eu fui observar o significado de esconderijo, lugar onde alguém se esconde. Olha que coisa interessante. É por isso, pastor Léo, que quando a gente começa a ler o Salmo 91, a gente observa que o inimigo não nos encontra. Interessante. Todo o mal que era para vir contra nossas vidas, a gente vai ler mais na frente, não encontra. Por que não encontra? Porque nós estamos escondidos. Estamos num esconderijo. Quem está no esconderijo está guardado, está escondido. Então, alguém passa, procura, cadê? Procurou alguém, está escondido. E a pergunta é, onde nós estamos nos escondendo nesse tempo de pandemia? Hein, pastor Léo? Muitas vezes refugiando. A gente percebe que o melhor lugar para poder estar é escondido no esconderijo do Altíssimo, sabendo que lá a gente está num local de refúgio, um local que é fortalecedor e, ao mesmo tempo, secreto em Deus, invisível para o inimigo, um lugar que a gente está completamente guardado. Mas é verdade. Muitas pessoas nesses tempos de pandemia, ao invés de estar indo se refugiar em Deus, se guardar na palavra, se esconder à sombra desse onipotente, estar buscando outros tipos de lugares para estar. Muitas vezes lugares que não estão protegidos. E diga-se de passagem, se não for através da palavra de Deus, não tem como estar guardado, isento dos ataques do inimigo. Está vulnerável. Ainda que pense que está escondido, o inimigo que também habita nas trevas, o inimigo que está invisível aos nossos olhos, mas é real, ele consegue achar, porque a única maneira de ninguém visualizar ou saber no mundo espiritual onde está a pessoa é guardado nele conforme a palavra, em Deus.
Em fora Deus, desse guardado lugar em Deus. vai estar visível, seja para o ser humano ou seja para todo o mundo espiritual. Ou seja, pastor Leonardo, não é a máscara que vai nos esconder do vírus, não é o gel que vai nos dar segurança contra ele. Essa é uma medida humanamente, né, falando, que nos dá uma segurança de nos proteger. A gente está fazendo a parte humana, a parte que a gente pode contribuir, a gente faz, que é usar máscara, orientação dos profissionais de saúde como você, né? É até questão de obediência às autoridades que estão aí estabelecendo essas normas para que não se prolifere, mas nós nos refugiamos. A nossa confiança está em Deus. A Bíblia diz no Salmo 20 que muitos põem sua esperança em cavalos e cavaleiros, mas nós fazemos menção no Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, verdade. Isso é verdade. E aí ele vem com o termo chamado sombra também. E aí a gente percebe que essa interferência maravilhosa, graciosa de Deus nas nossas vidas vai fazer com que nós não venhamos a ser causticados pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas da vida. Castigado por um sol quente que vai fazer com que a gente fique completamente vulnerável às ações, inclusive da natureza. Mas essa sombra, a gente lê e entende que é um local tranquilo de descanso, um local de refrigério verdadeiro, um local que a gente pode sentir a brisa, sentir a temperatura do ambiente, mas não ser completamente causticado, maltratado pela intensidade do sol. Então, a sombra é muito legal quando a gente começa a olhar esses detalhes, que muitas vezes, meu pastor, a gente lê a Bíblia rapidamente e não percebe esses detalhes, inclusive de significado de palavras. E aí eu me recordo que lá em Êxodo, no capítulo 13, tem algo muito legal, muito interessante, que podemos fazer o paralelo. Léo, conta aí essa história para um pouquinho poder saber. Som. Aumenta só um pouquinho o teu som. Tá tudo aí agora. Ah. Tá ouvindo? Tá ouvindo tá aí? Tá baixo ainda. Ainda tá baixo. Para mim aqui tá normal. Me dá meu fone aí, Mina. Para mim aqui tá ainda normal. Tá normal? Tá normal. Aqui eu abri o meu som todo e tá baixo. Vai, continue falando. Se conseguir botar um áudio, Vou botar. fone, você consegue melhorar isso, a captação do áudio. Eu estava falando sobre essa sombra, que tem palavras na Bíblia, quando a gente lê os versos, principalmente em Salmos, parece que são tantas coisas ali, a gente não tem o cuidado de identificar aquelas palavras que estão colocadas. E quando a gente vai ver o significado dessas palavras, é algo assim tremendo, algo grande, algo mais profundo. Então, a sombra é algo profundo quando Deus fala nisso, porque está relacionado com o sol, esse cuidado de Deus para conosco. E aí eu falei que em Êxodo, no capítulo 13, tem uma passagem muito interessante que vai falar sobre isso. E aí eu disse assim, então, discorre sobre esse processo de Êxodo 13 aí, meu pastor. Amém, querido, amém. Falando com relação à sombra, é uma interferência, pastor Leonardo, divina em favor do povo dele. Porque nós sabemos que o deserto, durante o dia, ele ultrapassa a casa dos 45 graus, né? E à noite chega ao ponto de ficar abaixo do zero. E aí o nosso Deus, ele interfere nisso. Porque a sombra, a nuvem, na verdade, é uma interferência, né? Da nuvem entre o sol e a terra. E Deus, ele faz isso para nós. Ele é tremendo, ele é lindo. Então, quando o povo de Deus é tirado ali do Egito e começa a sua caminhada no deserto, o Senhor, ele já começa a tomar a direção, já começa a tomar a dianteira ali e se apresenta durante o dia, olha que coisa linda, com uma nuvem, né? Com a nuvem para proteger aquele povo do sol escaldante.
dizendo para aquele povo também que ele está presente, que ele está na direção, porque a nuvem não era apenas uma forma de amenizar o calor, mas também era no sentido de direção, porque a Bíblia vai dizer que quando a nuvem se movia, o povo se movia, mas se a nuvem ficasse parada, poderia levar 1 mês, 2 meses, o povo também ficava parado. Então, querido, mais uma pergunta nessa noite para nossas vidas. Temos nos mantido debaixo da sombra do Altíssimo? Temos obedecido essa palavra de Deus? Temos vivido a palavra de Deus como regra, né? Como orientação, como manual que ela é no Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a mesma coisa disso que está acontecendo aqui no capítulo 13 de Êxodo. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, ou seja, é Ele que norteia a minha caminhada. Se o Senhor, Ele não me orienta a caminhar, eu fico parado. Eu só vou caminhar quando o Senhor me orientar a caminhar. Então, amados, é uma palavra poderosíssima nessa noite. Êxodo 13, 22 diz assim: a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, amados, a nuvem simboliza a direção, simboliza o cuidado, simboliza a proteção divina para nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em todo o tempo, pastor Leonardo, o Senhor está conosco. Quando a gente observa o Salmo 91, pastor, ele está dizendo que a seta, que a gente não deve temer, olha o que está escrito. Vamos ver aqui no 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então a proteção é de dia e de noite, pastor Léo. 24 horas de proteção. 24 horas de proteção. É a mesma coisa que aconteceu com Israel. De dia, a nuvem. À noite, o fogo. Em momento nenhum, eles estão desprotegidos. Em momento nenhum, eles estão sem direção. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que nós, que estamos ligados nessa noite no trono de Deus, a gente entenda que essa nuvem, esse esconderijo, esse fogo que a palavra nos revela nessa noite, é esse cuidado de Deus, essa proteção divina, que não é apenas para alguns instantes, mas é para sempre. É verdade. E o tremendo dessa proteção, que muitas pessoas ali naquele arraial, tinha as tendas, as cabanas, poderiam pensar assim: e se a gente armar tudo aqui e essa nuvem se deslocar logo em seguida, no início da manhã de amanhã? Que tempo desperdiçado. É melhor a gente ficar aqui, já que tem a coluna de fogo, e a gente não faz nada e espera logo para poder sair. E aí, aquela síndrome da preguiça não vai funcionar, porque vai acabar passando o tempo no sereno, fora daquilo que Deus queria, e não vai entender os propósitos do Senhor. Então, tem pessoas dessa maneira, pastor, que por muitas vezes não querer se dedicar e servir no reino, vai ficar com preguiça de montar e desmontar a cabana, querendo fazer o tempo dela para as coisas. Mas a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, o que acontece? Mesmo que Deus se movimente, se dê um direcionamento para nós estarmos fazendo algo, de um dia para o outro, a gente precisa estar guardado na sombra dele, protegido e refugiado nesse Deus Altíssimo. E quando vier o comando, seja amanhã, seja uma semana, 30 dias, 90 dias, 6 meses, a gente partir com ele, porque aí sim estamos guardados. E aí eu também penso que algumas pessoas podem ter olhado e dito assim: essa coluna de fogo vai me proteger de todas as aflições aqui do deserto à noite, eu vou ficar completamente quentinho, não vou ter o frio do deserto à noite, então a gente não precisa entrar na cabana, a gente não precisa fazer o que Deus estava direcionando para fazer. Também está errado, porque é como se a gente estivesse pegando uma parte da palavra e fazendo uma doutrina daquilo que Deus não está falando num contexto maior bíblico. E aí surge o quê? Heresias.
pega um texto sem contexto e gera heresias, e as pessoas vão criando falsas religiões, vão criando doutrinas estranhas, heréticas, apostáticas, completamente fora daquilo que Deus quer. Então a gente precisa ter um cuidado e ouvir ao Senhor. E a única maneira de ouvir é estar guardado à sombra do Onipotente, nesse esconderijo do Altíssimo. É verdade, pastor Leonardo. Uma das coisas que eu observo nessa questão da nuvem, né? E a palavra dizer que quando a nuvem se movia, eles se moviam, quando a nuvem parava, eles paravam. Eu entendo que... Por que Deus faz isso? Né? Por que Deus fica um tempo parado com o povo ali, depois ele resolve sair e o tempo não é igual? Às vezes poderia ser um mês, em outro tempo uma semana ou um dia. É porque, querido, o nosso Deus, ele quer nos orientar a viver independência dele. Nós precisamos depender de Deus. Nós não podemos viver independente de Deus. Verdade. E essa nuvem gera dependência do povo do céu. Porque é o céu que protege, é o céu que guarda, é o céu que dá livramento, é o céu que dá segurança, é o céu que cuida, na verdade. Tudo vem do céu. Tu já percebeu? No deserto como é, tudo vem do céu. Então, a segurança vem do céu. Precisamos olhar para onde? Para o alto. Para o alto. Porque a nuvem vai ficar em cima no alto. Se a gente estiver olhando aqui ao nosso redor, as coisas dessa terra, desse mundo, dessa vida, vamos perder, inclusive, a orientação, direcionamento e proteção de Deus. Mas sim, meu pastor. Fica patente. Quem é que fica pode... claro. Então, quem é que pode desfrutar dessa bênção, dessa proteção, de tudo isso que acontece? E ele vai dizendo algumas bênçãos que vão acontecer, porque no versículo de número 1 e 2, a partir desses versículos, meu pastor, ele vai dizendo várias coisas que quando a gente cumpre o versículo de número 1 e o número 2, as demais coisas vêm como consequência de bênção. Então eu pergunto para o meu pastor querido George aí, quem pode desfrutar dessas bênçãos? João 14, 23 tem algo assim muito importante que faz um paralelo com o que a gente está perguntando. Verdade. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. E mais ainda o Deuteronômio 28, amado, o 1 e o 7, eu acho lindo. Ele diz assim no 1: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que coisa tremenda! O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, Léo, é lindo demais. Quem é que pode, na verdade, desfruta dessas bênçãos do Salmo 91? Senão aquele que obedece à palavra de Deus. Senão aquele que vive guardado em Deus. Amém. E olha, a gente vai ler só alguns aqui versículos saltitantes para poder entender que bênção maravilhosa. Verso 3 vai dizer: pois ele te livrará do laço que prende o passarinho, ou do laço do passarinheiro, e da peste mortal, ou peste perniciosa. Ele vai cobrir a gente com as penas e vai nos colocar num refúgio debaixo das asas deles. E vai dizer que nenhuma peste que se alastra na escuridão, ou mortandade que assola meio-dia. E aí ele completa no verso 7: 1000 vão cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Em meio à pandemia, em meio à guerra, em meio a conflito, à adversidade, em meio à fome, à peste, à praga, em meio a assolações, em meio a qualquer situação, seja ela de ordem espiritual e principalmente espiritual ou de ordem natural. Ainda que a gente não vai dizer que é para todos que vai acontecer dessa maneira, mas a promessa de Deus é que nós estejamos mesmo habitando nesse esconderijo, nesse lugar secreto de Deus, para que Ele possa nos guardar de tudo que vem de ruim. E aí no verso 8 ele diz assim: e a gente ainda vai contemplar com os nossos olhos
o que está acontecendo de ruim na vida daqueles que não servem a Deus. É São muito rebeldes. poderoso essa palavra, pastor. É muito forte. Prova que o nosso Deus, ele não se alegra com o nosso sofrimento. Tem pessoas que ficam imaginando, Deus esqueceu de mim. É como o próprio Israel, né? Lá em Isaías 49, né? Que ele diz assim, ora, Sião diz, o Senhor já se esqueceu de mim. E o Senhor vai e responde a Sião. Pode uma mãe, ele responde com uma pergunta, pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele? Pergunta é essa. Depois ele vem. Todavia, se essa mãe, que é algo quase impossível, uma mãe esquecer do seu filho, se ela se esquecer, ele está dizendo, meu amor é muito maior. Eu jamais esquecerei de ti. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Que o amor de uma mãe é um amor incomparável, humanamente falando. Mas esse amor de mãe ainda é insuficiente diante do amor de Deus. O amor de Deus é infinitamente maior. Então eu quero que você entenda, você que está nos acompanhando nessa noite, talvez você não se sinta amado. Talvez você esteja vivendo um tempo onde até parece que Deus se esqueceu de você. Mas Deus nunca esquece. Deus, ele não tem amnésia. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele conhece as nossas necessidades e ele se preocupa conosco. Então, nessa noite, ele, através dessa palavra, está fazendo você entender que ele te ama. Amém. E que esse Salmo 91 não foi escrito apenas para alguns. O Salmo 91 foi escrito para todos, inclusive para você e para mim. Então, o amor dele é para todos. E aí ele coloca no verso 9, porque se fizeste do Senhor teu refúgio do Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, ao teu lar, à tua vida, porque ele diz que ele vem fazer morada em nós, como a gente leu em João 14, 23. Então nós somos o templo do Espírito Santo, todos aqueles... Nós somos a habitação dele. Isso, nós somos a habitação, aquele que tem uma aliança verdadeira com Cristo, aquele que se aliançou com Jesus, o Espírito Santo vem e habita, então nenhum mal pode nos suceder, nem praga alguma chegar a essa casa que está guardada, está protegida do Senhor. E aí ele acrescenta mais, ainda vai dar ordem aos anjos para nos proteger de todos os nossos caminhos. Isso é tremendo. Aonde estivermos, pastor, qualquer local do mundo, nós estaremos refugiados no Senhor. E aí ele vai dizer, e ainda vai sustentar as nossas mãos para que a gente não tropece. Porque a gente ainda pode tropeçar na caminhada da vida, pastor. Mas Deus... Ele cuida em todos os detalhes, pastor Léo. Ele cuida em todos os detalhes das nossas vidas. Presta atenção como Deus é zeloso, como Ele nos ama, como Ele cuida de nós, como Ele é detalhista. Ele não apenas protege do inimigo, Ele nos sustenta na caminhada, Ele provê a nossa caminhada. Quando o pastor Leonardo está falando sobre a morada, eu fico me imaginando, meu Deus, o Senhor tem um céu tão lindo, tantas estrelas. Eu imagino a beleza que é o céu e o Senhor escolhe morar em nós. Olha como Ele nos ama. Um Deus tão grande, imensamente, habitando em nós, tão limitados e pequenos demais. Né? Jesus se faz homem para poder ficar nivelado conosco. É incrível isso. Ele se fez homem para conviver com a gente, para comer com a gente, para dizer para nós que Ele nos ama e que nós temos valor. Que não são as coisas que são importantes. Verdade. Não é o céu que é mais importante, não é a estrela que é mais importante. O mais importante é você, irmão, é você, irmã. Entenda isso. Por isso que nós temos que valorizar aquele que nos valoriza, Deus. Amém. Temos que honrá-lo. E aí, nesses dias de esconderijo, porque estamos no momento de isolamentos sociais, aí a gente acaba entendendo um pouco do Salmo 91, porque a gente está voltando para ficar escondido.
ficar protegido de algo invisível, mas que pode nos lesar e tirar a vida. Então Deus, ele tem um cuidado até de nos ensinar com as coisas, pastor. E o que a gente está vendo como igreja? A gente está vendo esse Salmo 91 se cumprir, com os nossos olhos nós estamos vendo a derrota daqueles que se achavam grandes, poderosos, controladores de tudo, dominadores de tudo, mas a gente percebe, pastor, que a gente está protegido nesse Deus que é um Deus amigo, que é um Deus Pai, que é um Deus bondoso. Como não amar um Deus desse? Como servir com satisfação, não como obrigação, mas como satisfação, um Deus desse. Deus lindo, maravilhoso, que merece toda a confiança, né? Digno de inteira confiança. Então, queridos, a gente amar cada dia mais o nosso Deus. Esse tempo de dificuldade. Sabe o que eu observo, pastor Léo? No deserto, se você olhar para um lado e para o outro, Israel olhava para um lado e para o outro, não tinha supermercado, não tinha farmácia, não tinha uma loja, não tinha nada, uma lanchonete, não tinha nada. Nem água. Então, o que acontece? Nem água. Aí, tudo vinha da onde? Tudo vinha da onde? Do céu. Tudo vinha do céu, pastor Léo. Comida, nuvem, fogo, tudo. Aí, quando precisava da água, que não tinha, o céu dava o comando para a rocha. A água está amarga, o céu dava o comando para que a água de Mara se tornasse doce. Aleluia. O que é que Deus está falando conosco nessa noite, pastor Leonardo? O que é que nossos amados irmãos estão esperando de Deus? O que é que precisa nesse tempo? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado nesse deserto? Olha para o céu. É de lá que vem o socorro. Olhei para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. É de Deus, não é do governante, não é do homem, é de Deus. Coloca os teus olhos em Cristo, foca os teus olhos no céu, e tu vai ver que o Senhor está nesse momento providenciando os recursos, providenciando a grande vitória para aquilo que a gente até julga impossível, mas ele já reverteu o quadro. E aí o que tem no deserto, pastor? Tem escorpião, tem animais peçonhentos como cobra, feras. E aí no verso 13 ele vai dizer que a gente vai pisar o leão e a cobra e vai pisotear o leão novo e a serpente. Isso. Pois é. Então, Deus, ele vai fazer com que a gente ainda domine sobre esses animais peçonhentos, sobre essas peçonhas. Deus vai nos colocar como autoridade na terra para lidar com os nossos inimigos invisíveis e nós vamos destruí-los através da palavra. Ele vai ter que sair em 7 caminhos, porque se por um caminho ele vier, por 7 ele tem que bater retirada. O inimigo da igreja, Satanás, ele já está derrotado, acabou na cruz de Cristo, está consumado. Cristo derrotou, aniquilou com a morte. Já foi um passado que a gente está vivendo presente, que vamos alcançar um futuro. Mas para você que está em dúvida se você tem autoridade sobre as trevas, se Deus realmente está contigo, se é ou se não é, o diabo está colocando uma certa dúvida, incredulidade, para que você não use a autoridade de filho, de filha que Deus te deu, mesmo atravessando esse deserto da vida, que possa ser que esteja acontecendo agora, nesse momento contigo. Eu quero te dizer que, em nome de Jesus Cristo, o deserto é o local de crescimento, é o local que Deus vai prover todas as coisas, que você vai ter a maior intimidade com Ele, sensibilidade à voz do Espírito. Não foi no palácio do faraó que Moisés teve as melhores experiências com Deus, as melhores coisas de Deus, mas foi andando com o povo no deserto. Então não é diferente se você está passando uma dificuldade, seja ela qual for, um deserto na vida. Deus está falando com você através das nossas vidas. É nesse momento que Ele vai manifestar a glória, que Ele vai se revelar com uma profundeza maravilhosa.
E ele chega no versículo 4 e comprova isso dizendo assim, olha, vocês que tanto me amaram, eu os livrei e vou colocar vocês a salvo por amor do meu nome. Maravilhoso. Amém. Glórias a Louvado Deus. seja o nome de Jesus. Aí vem uma pergunta que eu quero fazer para o meu pastor, que está dizendo assim, e quando não confiamos nesse controle de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Isso, a gente está refugiado e confiando. Agora, mas quando a gente não confia, e aí? Isso. Porque o Salmo 91 é para quem confia. O Salmo 91 e as suas promessas é para aquele que está escondido em Deus. Mas agora, a gente vai falar de quando nós não confiamos no controle de Deus. É quando Deus está no controle, na verdade, mas a gente não se sente seguro. E aí eu quero ler apenas um versículo de Mateus 8, 26. Deixa eu abrir aqui. Mateus 8, 26. Só confirmar aqui rapidinho. Não dá para a gente ler todo, mas a gente vai observar um versículo que nos chamou a atenção. Olha aqui. E disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Queridos, Jesus tinha dado um comando, né? Ele entrou, aqui em Mateus, ele não dá o comando, mas a Bíblia diz que ele entra no barco e o discípulo entra com ele. Mas em Lucas, você vai observar, Jesus dando um comando de que passaria para o outro lado da margem. Eu estava até brincando com o pastor Leonardo, eu falei, pastor Leonardo, Jesus é demais. Jesus diz assim, passemos para o outro lado da margem, e dorme, e vai tirar uma soneca. O que é isso, rapaz? Como é que Jesus faz isso? A gente brincando assim, né, imaginando como Jesus é lindo, como Jesus o tempo todo, amado, ele está nos ensinando. E às vezes Deus nos permite passar em desertos para a gente amadurecer e conhecer ele melhor. Porque a pergunta dos discípulos aqui é de quem não conhecia esse Jesus que aquietava os grandes ventos, que tinha um domínio sobre as águas. Ele conhecia o Jesus que multiplicou os pães, os peixes, que curou enfermos. Mas agora, ele está conhecendo um Jesus que vai aquietar o mar, a fúria do mar. Então, amados, o deserto é para maturação, o deserto é para que a gente cresça espiritualmente. Não é para matar a gente, não é para a gente temer, é para a gente crescer em Cristo Jesus. Que esse tempo de pandemia a gente possa aprender um pouco mais com Deus. Que a gente possa conhecer mais Deus. Sabe, querido? Que Deus já nos conhece. Tem gente que diz assim, pastor Léo, Deus me colocou no deserto para me conhecer. Querido, Deus nos conhece desde o ventre da mãe. A gente nem tinha nascido ainda, Deus já sabia qual era o nosso nome. É para que nós conheçamos o nosso Deus e nos conheçamos. Eu pensava que tinha muita fé, mas no dia que Deus me botou no deserto, eu entendi que eu não tinha fé, era coisa nenhuma, que eu precisava ter fé. Então é para que nós nos conheçamos. Mas tem algo mais interessante aí, né, pastor Leonardo? Que a gente pode destacar que num momento como esse, normalmente, que a pessoa não se sente seguro, porque Jesus estava no controle. Jesus estava no controle, estava dormindo ali, descansando, mas ele está presente. O que importa é a presença do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Os discípulos tiveram medo. Os discípulos ficaram ansiosos. Ficou em aflição. Entraram em parafuso ali. E eu e você também, talvez, aconteceria o mesmo. Porque confiar não é fácil, pastor Leonardo. Confiar não é fácil. Tem uma historinha de um garoto que estava numa aeronave na última poltrona. E aquela aeronave começou a ficar... Deu problema, deu um pane no ar e estava para cair. E aquelas pessoas ali, os passageiros, começaram a correr, pegar cada um paraquedas para tentar proteger sua vida. E o garoto continuava lendo uma revistinha, um adolescente, lá no fundo, na última poltrona. E o povo ficou preocupado. Garoto, você é irresponsável. Você não está percebendo o que está acontecendo com a aeronave? A aeromoça já deu o aviso para todo mundo providenciar, pegar um paraquedas, porque podemos morrer. E você está aí quieto,
Nessa serenidade toda, você é irresponsável, você não ama a sua vida. E simplesmente o garoto olhou para aquele povo todo desesperado, naquela aflição, e disse assim: o piloto é meu pai. Eita, maravilha. Acabou, né, pastor? O piloto é meu pai. Ele sabia que o pai dele, em algum instante, viria orientar ele, proteger ele. Deus está conosco sempre. Deus está conosco. Você pegar o seu paraquedas para proteger sua vida não tem nada demais. Mas saiba que o socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. E conhece todas as coisas. E conhece você. E sua estrutura. E não te prova e não me prova além das nossas forças. Porque Ele nos ama. E Ele nos ama. O verso 15 do Salmo 91 reflete essa história que o pastor contou, porque ele está dizendo assim, ó, quando vocês me invocarem, eu vou responder. Olha aí. No momento da sua angústia, eu estarei contigo. Aleluia. E vou te livrar e ainda vou te honrar, te abençoar. É assim mesmo. Então, no momento que a gente se sente aflito, com medo, ansioso, preocupado com alguma situação que a gente vê que não está agradável a nós, que está nos causando malefício, pode orar. Porque o Pai ouve, responde, protege e ainda abençoa. Isso Aleluia. É tremendo. E aí ele vai dizer, no verso 16, que daqui a pouco a gente vai ler algo muito lindo. Uma prova dessa fé, meu pastor, é aquela história que está lá em Lucas 8,49. Conta aí pra gente um pouquinho dessa história. Meu irmão, esse é gostoso. Aqui é bom demais. Querido, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Eu quero dizer para você que a questão de ter medo, de muitas vezes vir ansiedade, é natural, querido. É do ser humano. Tudo isso é natural. O que não é normal é o desespero, o desequilíbrio. Chegar ao ponto até de se suicidar, né, pastor Léo? Verdade. Já pensou se os discípulos entrassem em desespero e se jogassem do barco? Seria um suicídio. E tem pessoas que no momento do desespero se jogam no mar. Se suicida. Mas a pouca fé que eles tinham, porque Jesus vai dizer, a pouca fé, homens de pouca fé, a pouca fé que tinha serviu para clamar. A pouca fé que você tem, não se desespere a ponto de tirar sua vida ou se precipitar, tomando algumas atitudes que serão danosas para a tua vida e para a tua família. Mas entenda que essa pouca fé, você pode clamar, que Deus vai te ouvir. Porque Jesus ouviu os homens de pouca fé. Louvado seja o nome de Jesus. E Isaías 59:1 ele diz, os meus ouvidos não estão agravados para que não ouça, nem minhas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então pode clamar, que Deus ouve. E aí, Lucas 8,49, Lucas 8 é lindo demais. Ele vai narrar a história ele começa narrando a história do endemoniado, né? Porque vai passar na tempestade, esse texto que a gente falou, está aqui também Lucas, e vai chegar em Jairo. Quando chega em Jairo, ele clama a Deus, ele se lança aos pés de Jesus, ele pega Jesus que vai à sua casa, sua filhinha de 12 anos está à beira da morte, e Jesus não responde nada a Jairo. Eu acho lindo a atitude de Jairo. Eu queria ter a fé de Jairo. E aí o que acontece? Jesus não responde a Jairo, mas o silêncio de Jesus não significa dizer que Jesus está parado. Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Se Deus se silenciou diante da sua vida, entenda que Ele está trabalhando em silêncio. E Jesus prossegue, passa pela mulher dos fluxos de sangue, cura aquela mulher, e olha o tempo que levou, e daqui a pouco chega alguém da casa de Jairo com a má notícia. E diz assim, 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, aí Jesus se posicionou, ó o amor de Jesus, ô pastor Leonardo, eu amo Jesus. Ele não tinha dito nada a Jairo, ele não respondeu nada a Jairo, ele só estava indo. Mas quando alguém vem para minar a fé do filho dele,
Quando alguém vem para tirar o filho dele da sua companhia, aleluia. Olha o que é que Jesus faz. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Tua filha sarará. Então, façamos como Jairo. Vamos ficar com a palavra da parte do Mestre, Jesus, ao invés de darmos ouvido à mídia, a tanta mentira, a tanto terror, a tanta má notícia, jornais que jogam sujo, pesado, para ganhar dinheiro com as notas, né? Com as notícias ruins, as más notícias, os noticiários ruins, que muitas vezes atrai tanta gente, né? Até parece que as pessoas gostam mais de má notícia do que as boas novas do Senhor. Mas nós amamos as boas novas do Senhor. Que a gente possa ser como Jairo. Que a gente nunca abra mão de Jesus. Mesmo no momento que der uma palavra final, humanamente falando. Porque a morte é o fim para o ser humano. Mas para Deus é como um sono. É isso que Jesus vai dizer lá na frente. A menina apenas dorme. Porque para Jesus, Jesus tem poder sobre a morte e a vida. E aí, Jairo, ele não vai para casa sem Jesus. Oh, glória! Oh, amado, nunca abandone Jesus. Que as circunstâncias não nos leve a nos distanciar de Jesus, desistir de caminhar com Jesus. Jairo levou Jesus para casa. E esse foi o segredo da vitória de Jairo. E aí, fazendo paralelo com o último verso do Salmo 91, que é o 16, vai dizer assim: vou te dar dias prósperos de vida, longevidade, dias com saúde, e mostrarei a minha salvação. Foi exatamente o que Jesus falou: não temas, crê somente e será salva, liberta, curada, abençoada por Deus. Então, quando estamos nesse esconderijo do Altíssimo, à sombra desse onipotente, Deus nos dá dias de saúde e prosperidade. Caminha para onde? Para a salvação. O deserto era para cumprir um tempo para chegar na terra prometida. Então, esses dias que estamos passando, inclusive de pandemia, é uma transição para a promessa. É uma transição para a salvação. É uma transição para a bênção. É um tempo de cura da igreja do Senhor que eu e você fazemos parte. É um tempo que Deus vai manifestar a glória dele e cumprir a palavra nas nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Então precisamos confiar mais nele. Colocar uma credibilidade total na palavra dele. Não duvidar da palavra dele. O Salmo 125 vai falar isso, meu pastor. Fala aí pra gente. Vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Eu estive em Israel, querido, e eu posso testemunhar de que isso aqui é uma grande verdade. A gente estava no Mar da Galileia e eu falei: Eurídice, tudo cercado por monte. Ué, todo cercado por monte. E eu olhava ali e dizia assim: assim é Deus na minha vida. Ele me cerca por todos os lados. Ele te cerca, amado, por todos os lados. Louvado seja o nome de Jesus. Até parece que a gente combinou, pastor Leonardo, de pegar essa passagem de Lucas 8,49, né? A gente nem tinha estudado um pouco sobre isso, mas não tínhamos atentado para esse detalhe, que o final do Salmo 91 é exatamente isso, porque Jesus vai acordar aquela menina e vai dar mais dias de vida a ela. Ó, tá falando aqui, e ainda diz assim: dê de comer a ela, porque ela prossegue. Longevidade, ela prossegue, ela tem muita vida ainda. Então, quem sabe alguém está com um sonho estagnado, está com uma promessa morta, está com algo que não está fluindo, pastor. É noite, é tempo de Deus ressuscitar essas coisas na sua vida, querido. É tempo de Deus trazer vida e colocar em abundância. É tempo de Deus prosperar o povo dele. É tempo da gente entender que prosperidade bíblica não são riquezas, bens materiais, mas que a prosperidade bíblica está relacionada com paz, alegria e justiça no reino.
que é Deus suprir, guardar, proteger, livrar do mal, dar um direcionamento, fazer com que o povo dele esteja separado em santidade, Aleluia. temente, obediente à palavra. E é essa oportunidade. Amém. Isso é um privilégio, pastor. Privilégio que estamos tendo. Eurides colocou Hebreus 11:6. E eu achei interessante, eu estou observando aqui, ora sem fé é impossível agradar a Deus. E porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus entenda, creia, que Deus é galardoador do que o busca, ou seja, Deus dá presente, Deus abençoa, querido. Amém. Deus abençoa todo aquele que se aproxima dele com fé, que compreende que ele é tudo, que ele é a razão das nossas vidas. Amém. Esse é o dia, meu irmão, é uma noite de restituição dos Amém. sonhos, dos projetos, essa pandemia, querido. Deus, ele está prosperando muitos servos. Eu tenho testemunhos tremendos, tem um homem de Deus que está aí, ó, acompanhando um tempo de crise, ele e o filho dele se empregou, querido. Como é que é isso? Em momento de desemprego, Deus está empregando os seus servos. Deus está abençoando os seus servos. Eu sempre digo que o céu não está em crise. Não tem crise para o céu. E o momento mais especial para um servo de Deus prosperar é na crise. Porque quando nós prosperamos, pastor Leonardo, num tempo de bonança, às vezes as pessoas até dizem, foi sorte, foi a competência dele. Mas quando é na crise, querido, como no deserto, não tem como a gente dizer assim, não foi Deus, foi Deus. Não tem como não reconhecer que foi Deus. É verdade. Prosperidade nessa crise foi Deus. É Deus. É isso que está acontecendo, o nome do Senhor é glorificado. Então, o melhor lugar de estar é no lugar secreto com o Senhor. É assim mesmo. Refugiado no Altíssimo. E aí eu me recordo de um louvor que vai falar sobre isso. E a gente pode fazer uma oração aí. A gente tem 3 minutos ainda. E eu quero soltar esse louvor para poder a gente conseguir fechar isso que Deus está falando conosco, para a gente tomar posse da palavra e fazer com que ela se cumpra nas nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. De antemão, quero até agradecer, Léo. Que bênção, viu? Vamos fazer mais. Vamos ter mais momentos juntos em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Adore a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Adore a Ele nesse momento. Você verdade. Só tem um lugar. Aleluia. Oh, glória. É no Senhor. Olha aí. Quem me influencia Deus. Aleluia, Deus. Deixa Deus ser influenciado, irmão. Não seja influenciado pela sociedade, pela mídia. Mas seja influenciado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É no Senhor. Aleluia, Deus. É no Senhor. Amém, pastor Léo. Aleluia, aleluia. Amém, Deus. Amém. Aleluia, Deus. A sombra do Onipotente. Descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E é nele que nós nos refugiamos, nos escondemos. Aleluia. E somente os olhos do Senhor nos enxergam. Aleluia. Eu te convido agora, nesse último minutinho, para a gente poder adorar ao Senhor juntos. Amém. E aí vai começar a contar o tempo e vai encerrar.
Então, que o Senhor te Amém. abençoe e te guarde. Tenha Aleluia, misericórdia de Deus. nós. Resplandeça a Amém. face dele sobre nós. Olhe para Amém, cada Deus. um de nós e nos dê a paz. Continue adorando a Aleluia. ele. Amém. Glórias a Deus. Esse lugar é no Senhor. Deus abençoe, Só pastor. nele. Te amamos em Cristo. Oh, amado, Deus continue te abençoando.